Olá pessoal, domingão 27, finalzinho do dia, já vamos deixá-los antenados e preparados com o nosso boletim semanal para a última semana de junho, na verdade uma semana aqui. Segunda, terça e quarta a gente mata o primeiro semestre e a partir de quinta-feira, julho, segundo semestre de 2021 na área. A gente prima para deixar o investidor pessoa física muito craque safo na pressão do fluxo externo. Quero fazer para vocês um convite, pessoal. A gente tem aqui no nosso canal do YouTube já mais de 19.500 inscrições, ou seja, a gente está faltando aí menos de 500 inscrições para a gente poder chegar aqui na nossa meta de 20 mil inscritos do canal. Inclusive um conteúdo totalmente off-topic, porque aqui a gente fala de fluxo externo na veia, assuntos de mercado financeiro, ambiente de investimento. Então, se você estiver chegando por aqui pela primeira vez, eu vou te pedir, não se esqueça, se inscreva no canal, ajude aí a gente bater a nossa meta de 20 mil inscrições. E se você quiser uma informação mais detalhada, conforme vocês já viram aí na vinheta de abertura do vídeo, a gente tem aqui a nossa comunidade de membros. Se você clicar nesse botão aqui, seja membro, automaticamente você vai ser direcionado para ter informações durante o pregão em relação às pressões do fluxo externo no nosso mercado. Pessoal, a gente teve uma movimentação aí, terceira semana corretiva para o nosso Ibovespa. A gente caiu aí nessa semana 0,90, a gente tinha caído na semana anterior 0,80 e praticamente meio aí de queda na última semana em relação a essa movimentação aí de 3 corretivas. Se a gente perceber, pessoal, a gente chegou a bater nessa semana exatamente lá em cima da região de Fibonacci 126.570, na verdade a mínima dessa semana foi em 126.696, praticamente aqui a gente tocou nesse teto. Vamos ver se vai respeitar essa movimentação e a gente tem aqui os nossos 125 mil pontos em relação à movimentação do preço. E nessa semana, o que a gente já vai demonstrar para vocês em relação ao fluxo externo? Exatamente o que vocês viram aqui. A gente teve uma semana corretiva, inclusive mais intensa para o nosso mercado. E dá uma olhada aqui, pessoal. Olha a movimentação pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Fecharam a semana bem próximo do 0 a 0. 88 milhões de ponta compradora, sendo que a gente fez com vocês o nosso overview na quarta-feira e eles estavam com mais de R$1 bilhão de ponta vendedora. O que eles fizeram no pregão de quinta e no pregão de sexta? Fizeram uma ponta compradora onde que eles tiveram aí todo aquele ambiente vendedor do nosso mercado com um ambiente comprador. E vocês conseguem perceber aqui o seguinte, olha, nessa semana 0,42 dos 15 mais de ponta compradora e 3 bilhões e 300, e também na ponta vendedora 2 bilhões e 300 dos 15 mais de ponta vendedora e uma queda média de 1,26. Conseguiram aí oferir a 12ª semana consecutiva com projeções de lucros dentro do nosso mercado. A gente tem aqui uma linha verde, que é uma média de 20 semanas. Se vocês observarem, pessoal, eles estão com uma média de lucro de base semanal para os 15 mais de compra e venda, girando perto de 100 milhões de reais em relação à movimentação semanal. Bom, quero voltar para cá justamente para demonstrar para vocês o seguinte, olha, nessa movimentação corretiva, a gente não caiu 0,90, olha a movimentação do dólar, pessoal. Também uma movimentação corretiva e também uma movimentação corretiva no Ibovespa Futuro. A gente já vai demonstrar para vocês aqui movimentação por parte deles no nosso mercado futuro, porque a gente tem aqui justamente essa explicação em relação a esse movimento do nosso mercado. Primeiro, a gente vai comentar com vocês do nosso índice futuro. O que eles fizeram, pessoal? No pregão de sexta-feira passada, eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha, recompraram tudo que eles tinham vendido no início desse contrato que é de queijo. Então, na sexta-feira passada, quando a gente fechou 128.500 pontos, olha o que os caras estavam fazendo. Já estavam com um acumulado de pouco mais de 200 milhões de reais. Vocês, pegando o nosso último vídeo de base semanal, vocês vão conseguir constatar isso que a gente comentou. E o que aconteceu com o nosso mercado no pregão de segunda, pessoal? Segunda-feira o nosso mercado deu uma alta expressiva em relação à movimentação do preço. E eles continuaram também uma ponta compradora na segunda. Na terça a gente teve uma correção, eles continuaram comprando. Na quarta a gente teve outra correção um pouco mais expressiva, eles continuaram a comprar. Quando chegou no pregão de quinta-feira, pessoal, a gente teve aí uma recuperação aí do nosso mercado, onde que a gente teve uma entrada de fluxo externo no nosso mercado à vista. E dá uma olhada no mercado futuro. No pregão de quinta-feira, o que eles fizeram, pessoal? Colocaram todas as compras de base semanal, lucro aonde? Lucro no bolso. Desde a última sexta-feira passada, quando o nosso mercado fechou aí
nos 128.500 pontos. Quando o mercado exatamente subiu no pregão de quinta-feira e a gente fechou em 130 mil, eles colocaram o quê? Todo o lucro no bolso. Ainda estão positivos para esse contrato, só com uma intensidade muito morna, né, pessoal? E o dólar, pessoal? Vocês viram ali que o dólar fechou a semana com uma desvalorização de mais de 3%, o dólar futuro, e o comercial em 4,93. Dá uma olhada, pessoal. Olha a semana deles no dólar. Ponta Vendedora Futebol Clube, inclusive deram um refresco aqui na movimentação no pregão de quarta-feira, fecharam levemente positivo, bem próximo do 0 a 0 quando a gente tinha feito com vocês o nosso overview. Quando chegou na quinta-feira, voltaram a sentar mamona na Ponta Vendedora e até mesmo na movimentação aí do pregão de sexta-feira, que a gente teve uma movimentação de alta aí para a movimentação da moeda americana, não quiseram nem saber. Ponta Vendedora Futebol Clube, por quê? Porque o preço médio deles, pessoal, tá lá em cima. E a gente só tem liquidez para esse contrato N de Nair de terça-feira, quando praticamente aí morre liquidez no pregão de quarta para esse contrato N. Já estão fazendo barba, quebra e bigode na movimentação do dólar, e o dólar agora trabalhando abaixo dos R$5. É bem interessante a gente ter esse cenário, porque várias pessoas aí, vocês viram quando o nosso dólar estava subindo, tinha gente falando que o dólar ia para 6, o dólar ia para 7. Pessoal, o mercado está sempre disposto a colocar gente arrogante na cadeirinha. Que geralmente, quando as pessoas que fizeram a previsão, dólar vai a 6, dólar vai a 7, agora ninguém sabe quem que é. Da mesma forma que a galera que começou a falar quando o mercado começou a subir lá nos 60, 70 mil pontos, que a nossa bolsa era para baixo, a bolsa chegou aí praticamente a dobrar, foi nos 130 mil pontos. Então, pessoal, qual que é a melhor opção dentro do mercado financeiro? Você ter planejamento do seu trade. Você ter o quê? Gerenciamento de risco do seu trade. Por isso que a gente tem aqui no nosso canal, nosso disclaimer, justamente porque aqui a gente não recomenda absolutamente nada. Eu falo com vocês, nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Por quê? Se você for operar no mercado financeiro e não souber o tamanho da sua perna, o mercado financeiro vai te engolir sem dó. Imagina o cara que está comprado no dólar pensando que o dólar vai a 6, 7 reais. É a galerinha que ficou falando lá. E a mesma coisa, a galerinha que ficou falando lá, que está vendido lá no nosso mercado do Ibovespa, quando estava lá nos 70 mil pontos. Falando que a bolsa tinha acabado, não sei o que, a bolsa vai lá e dobra. O dólar que a galerinha dos 6, 7 reais, o dólar agora está baixando para baixo de 5 reais. E aqui a gente tem no nosso canal um vídeo, pessoal, que a gente postou para vocês aqui no nosso conteúdo, exatamente deve ter uns 2 meses. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, refere-se a essa movimentação aqui, ó, exatamente no dia 9 de maio. A gente está praticamente aí quase 2 meses. Para quem está chegando aqui no nosso conteúdo, dá uma olhada no que a gente comentou aqui nessa parte de cima, contratos em aberto do dólar futuro pelo fluxo oficial estrangeiro, aqui embaixo, movimentação pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Portanto, aqui, pessoal, no nosso canal, no nosso conteúdo, a gente trabalha com base em dados. A gente aqui não trabalha com achismo. Infelizmente, gente que trabalha com achismo no mercado financeiro quebra. Muito cuidado quando você for operar no mercado financeiro baseado em achismo. Você tem que ter uma regra bem definida para você ter a possibilidade de sucesso. Bom, nessa semana a gente teve uma movimentação dos principais mercados pelo mundo, pessoal. Todo mundo subiu e a gente aqui caiu. E a gente tinha percebido até no pregão de quarta-feira que eles estavam sentando a mamona na ponta vendedora aí em relação ao nosso mercado à vista. Só que quando chegou no pregão de quinta-feira começaram a recomprar. E no pregão de sexta-feira, pessoal, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês que acompanham nosso conteúdo aberto. Já que a nossa área é fechada, já tinha percebido isso. Quando a gente teve aquele pânico no final do pregão de sexta-feira, o que eles aproveitaram para fazer? Eles fizeram feirinha em relação a alguns ativos do nosso mercado à vista. O investidor local deu uma panicada na movimentação de sexta-feira, na parte da tarde, e eles aproveitaram aí para fazer alguma feirinha em relação à movimentação do mercado à vista. Isso, pessoal, é o conceito dos grandes fundos globais, do Smart Money, que movimenta o fluxo pelo planeta Terra inteiro. Eu vou comentar aqui com vocês do grau de eficiência pelas corretoras estrangeiras que operam por aqui nesta semana. Dá só uma olhada, a título para a gente poder constar a eficiência deles. Dos 24 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram projeção de lucros em todos eles, pessoal. Todos eles, o nosso Ibovespa com a 9ª melhor performance, com aqueles mais de 43 milhões de reais de
projeção de lucro em relação ao nosso mercado. Se a gente verificar, tem a movimentação dos setores que não são tão amplos e a gente vai comentar com vocês exatamente o que aconteceu aqui no nosso setor de materiais básicos, ponta compradora. Setor de materiais básicos nessa semana, como é que terminou, pessoal? Terminou com valorização e aqui a gente tem o nosso quadro justamente para poder demonstrar para vocês quais setores nessa semana tiveram mais força. Dá uma olhada aqui nos ativos do setor de materiais básicos, todos eles com ambiente de valorização, placar 9-0, maioria positiva. No setor de consumo, a gente teve 13 ativos subindo, 11 ativos caindo dos 24, bem próximo aí do 0-0 no sentido. Agora, dá uma olhada, olha o setor financeiro, pessoal. Dos 16 ativos, o placar 15-1. 15 ativos caíram, somente as ações do Banco Inter terminaram com valorização. E se vocês pegarem o vídeo da semana passada, o Banco Inter junto com as ações de BPAC foram os dois únicos ativos que eles tinham assumido uma ponta compradora na semana anterior dentro do nosso mercado. Olha aqui, pessoal, setor de óleo, gás e biocombustível, Petrobras, a gente já tinha comentado com vocês aí no nosso vídeo de overview, movimentação tanto na ordinária quanto na preferencial, uma movimentação compradora, todo o setor placar de 5-1. Olha aqui, pessoal, no nosso setor industrial, placar 7-0, todo mundo caiu. No setor de serviços públicos, 11-1, somente as ações de Equatorial aí com uma movimentação compradora. No setor de saúde, todo mundo caiu. A gente já tinha comentado com vocês que eles não estavam como uma ponta compradora em relação aos ativos desse setor no nosso mercado. E para a gente finalizar, em relação ao setor aí de telecom, ambos caíram. Vivo menos, a gente já comentou com vocês que tem ambiente mais comprador para as ações da companhia. E no caso aqui das ações de TI, a gente teve uma movimentação positiva nas ações de TOTS. Bom, agora a gente vai comentar com vocês aqui no comportamento do investidor pessoa física no nosso mercado. Primeiro, a gente estava comentando com vocês que a gente tem o compromisso, inclusive com o nosso grupo de membros, passar a pressão do fluxo externo. A gente faz o panorama aí quando a gente tem alguma relação importante, porque a gente quer deixar o investidor pessoa física craque. Não tem condição, pessoal. Essa informação aqui da B3, ela já soltou referente ao pregão de quinta-feira. Aí o que aconteceu? Quinta-feira a gente não teve uma alta no mercado. Olha o investidor pessoa física. Vendeu a rodo. Aí alguém chegou a até comentar aí no nosso conteúdo: Renato, mas estava colocando lucro no bolso. Uai, mas qual lucro? Qual lucro? Se no mês de junho inteiro está abaixo da linha do zero, chegou a ameaçar que uma ponta compradora quando o nosso mercado estava lá em cima e depois começou a vender sem que o nosso mercado tenha superado o patamar que eles começaram a comprar, investidor pessoa física. Quero fechar esse vídeo com vocês justamente comentando com vocês aí os nossos ativos em relação aos setores. A gente tem aqui o setor financeiro, porque, pessoal, setor financeiro tem uma ponta vendedora muito forte em relação à movimentação do fluxo externo no nosso mercado. A gente já falou isso com vocês no vídeo da semana passada, que eles tinham saído a rodo. E nessa semana não foi diferente. O único ativo que nessa semana eles deram refresco de ponta vendedora foram nas ações de Itaú, que também terminaram a semana com desvalorização. E eles aproveitaram para fazer aqui uma feirinha em relação às ações da companhia. Fizeram também nas ações de BR Malls e também nas ações do Banco Santander. O único ativo que fechou a semana aí com valorização, exatamente o Banco Inter, que na semana passada eles tinham feito uma feirinha em relação às ações da companhia, que já tinham subido quase 6%, nessa semana subiu mais 3%, e eles aproveitaram para colocar lucro no bolso. Se vocês verificarem aqui, o setor de consumo, na semana passada a gente tinha comentado com vocês que as ações de B2W e também as ações de Via Varejo, com ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Olha o que aconteceu na movimentação dessa semana com as ações de Via Varejo, pessoal. Via Varejo aí, terminando uma semana com valorização, mais de 3,5% de alta, e eles empurrando com maior fluxo comprador em relação ao setor para os ativos de consumo. Em relação às ações de B2W, na semana passada tinha fechado a semana com uma movimentação de valorização de quase 5%, nessa semana aí devolveu quase 3,5% e eles não participaram do movimento de queda das ações, continuaram aí uma feirinha em relação às ações da companhia. A gente teve então como destaque as ações de CVC e a gente teve também as ações de Pão de Açúcar, que a gente tinha comentado com vocês lá no nosso overview, que estava subindo 11 até quarta-feira, quando chegou aí até sexta-feira, fechou a semana com mais de 3,5%, tirou de 11 para
3,5 eles estavam o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora. E como eles fizeram esse mesmo movimento para as ações de Ambev. Ambev caindo quase 10%, pessoal. E uma movimentação vendedora por parte deles muito forte nas ações da companhia. Lembrando que Ambev, na semana passada, já tinha sido o ativo com maior fluxo vendedor por parte deles no setor de consumo. Então, é o que eu falo para vocês. Aqui no nosso conteúdo você precisa anotar para você ficar bem atento em relação às pressões que eles fazem. Aqui no nosso setor Teteia, a movimentação de alta aí para todos os ativos, né, pessoal? Aproveitaram para a movimentação aí de venda nas ações de Gerdau, nas ações de Suzano e também nas ações de Klabin. O restante aí com uma ponta compradora mais expressiva, prioridade para as ações de Vale. Aqui no nosso setor de óleo, gás e biocombustível, Petrobras, tanto a preferencial quanto a ordinária movimentação compradora por parte deles. Isso ajudou o que, pessoal? Ajudou o nosso mercado ter uma queda semanal menos intensa. Inclusive é o título aí do nosso vídeo para que vocês fiquem atentos. Petrobras e Vale são ativos vitrine para o investidor estrangeiro. Então nessa semana os ativos subiram e eles aproveitaram para quê? Ponta compradora Futebol Clube em relação à movimentação da companhia. A gente teve aqui também, dá uma olhada nas ações de Cosan, uma ambiente de compra bem expressivo aí do nosso mercado. Vamos ficar atento ao ativo aí fechando com 0,94, lembrando que na semana passada eles tinham feito uma ponta vendedora nas ações da companhia, que tinham caído quase 5, e nessa movimentação dessa semana recompraram tudo que tinham vendido na semana passada, ainda com sobra, com ativo subindo só 0,94. Olha a eficiência deles. Colocaram todo aquele lucrinho recente de venda no bolso e agora assumindo uma ponta compradora. Se a gente verificar aqui, setor de serviços públicos, né, pessoal? Não quiseram saber de praticamente ninguém. Somente a gente teve alta aí para as ações de Equatorial, que na movimentação da semana passada eles tinham feito uma ponta vendedora no ativo, com o ativo fechando bem próximo aí do 0 a 0. Nessa semana o ativo sobe 2,5, não participaram do movimento. Todos os ativos ponta vendedora Futebol Clube aí dentro do nosso mercado aproveitaram para fazer praticamente uma feirinha bem próximo do 0 a 0, uma feirinha em relação às ações de Eletrobras preferencial. Aqui no setor industrial, pessoal, na semana passada a gente tinha VEG tinha subido, os caras estavam vendendo. As ações de CCR estavam subindo, os caras estavam vendendo. Eco Rodovias também, e os caras estavam vendendo. E a Azul tinha terminado no 0 a 0 com o maior volume vendedor por parte deles no nosso mercado. Inclusive nessa semana a Azul até caiu menos do que os outros ativos do setor, mas eles aproveitaram também para sentar a mamona na ponta vendedora. Então VEG, que já tinha subido quase 3% na semana passada com eles vendendo, nessa semana devolveu 4,63, e eles o que? Com maior volume vendedor em relação ao setor industrial dentro do nosso mercado. Aproveitaram então nessa semana. Na semana passada a Eco Rodovias tinha fechado praticamente aí perto do 0 a 0, levemente positivo, eles já estavam vendendo. Nessa semana o ativo vai lá e cai 7,62. Eles estão aproveitando então para poder fazer uma feirinha em relação às ações da companhia. A gente segue muito atento para essa movimentação, assim como nas ações de Embraer, que na semana passada tinha a maior desvalorização desse setor industrial. Eles já tinham feito uma feirinha na movimentação das ações da companhia, só que nessa semana nem aí, caiu mais 4,5%. Na semana passada tinha caído quase 5%, e nessa semana continuaram com ponta compradora. A gente segue muito atento em relação a essa movimentação. Bom, no setor de saúde, pessoal, na semana passada só tinham dado refresco para as ações de RADL, que tinha caído quase 5%. E nessa semana, mais queda em relação às ações de RADL. Nessa semana ficaram bem próximo do 0 a 0, ambiente vendedor, mas o ambiente comprador da semana anterior ainda está maior. Então a gente segue muito atento, porque recentemente eles estão aportando em relação às ações da companhia, que segue uma trajetória recente de correção. Eles estão aproveitando para poder fazer uma feirinha. É claro que nessa semana eles deram uma pausa nesse movimento. Nessa semana aproveitaram para fazer feirinha nas ações de Rap Vida e também nas ações de Fleury. Aqui no setor de telecomunicações e TI, a gente teve as ações de TOTOS subindo, com eles ajudando a empurrar. E também as ações de Vivo, que a gente já falou com vocês, que tem pressão de compra por parte do fluxo externo muito maior do que as ações de TIM. Vide a variação anual das duas companhias. Então, sentaram a mamona nas ações de TIM, que caíram 7%, e TIM na semana passada já tinha caído quase 1%, e eles tinham sentado a mamona também na ponta vendedora. E nas ações de Local Web, que na semana passada tinha subido quase 8%, e eles empurrando, pessoal, o que eles aproveitaram para poder fazer nessa semana? Colocar
lucro no bolso. Não chegaram a vender todo o montante da semana anterior, mas já chegaram a vender boa parte, e o ativo que tinha subido quase 8 nessa semana aí terminou com uma queda de quase 3, 2,88% dentro do nosso mercado. Dessa forma, pessoal, a gente deseja a vocês uma excelente semana. Não é à toa que quando a gente demonstra esse quadro para vocês aqui, é para que vocês fiquem o quê? Antenados, safos. Em relação à movimentação dos setores, a gente discrimina em relação à movimentação dos ativos, e no nosso grupo de membros a gente consegue acompanhar diariamente a movimentação e evolução do fluxo externo com as pressões de maior relevância. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!